Hamas versus Israel. O que é essa guerra? Por que ela está acontecendo? Quem está certo? Falar desse conflito para nós cristãos é algo extremamente importante, não somente pelo viés moral, mas também pelo viés escatológico. No ano de 2021 eu gravei um vídeo para o Instagram, onde eu falava sinais da vinda de Jesus. E dentre vários sinais que eu citei nesse vídeo, eu quero destacar 3, onde eu falei da projeção internacional de Israel, falei da projeção internacional do Oriente Médio, e eu falei sobre o relaxamento espiritual e moral. E tudo isso a gente está vendo de maneira muito ampla nesse conflito. Mas, para iniciar, o que é esse conflito em si? Para quem não sabe ou não estava no planeta Terra nesses últimos dias, Israel foi atacada no dia 7 de outubro, de maneira surpresa, num ataque surpresa onde eles estavam menos preparados possíveis. Porque, para quem não sabe, Israel estava comemorando o feriado mais importante do ano, que é o feriado do Yom Kippur, mais conhecido como Dia do Perdão. Por questão do tempo, eu não vou estar entrando em detalhes sobre essa tradição, sobre esse feriado, mas nesse dia, basicamente, eles dedicam o dia todo para o jejum, para a oração. Então, eles não mexem nos celulares, eles não ficam focados em nada de tecnologia, porque o foco deles é ter um dia inteiro para Deus. Então, aproveitando-se desse contexto, o Hamas, grupo terrorista, planejou esse ataque justamente nessa data. Além disso, uma das razões de Israel não ter conseguido detectar, toda essa movimentação contra eles foi porque, além desse ataque aéreo, teve um ataque cyber que fez com que as forças israelenses não conseguissem detectar a entrada de inúmeros terroristas na fronteira, E por que eu enfatizei tanto a palavra terrorista? É porque a primeira coisa que eu quero deixar muito claro para vocês é que essa guerra não é Israel versus Palestina. Não é uma guerra simplesmente pela causa palestina. É de Israel versus um grupo terrorista chamado Hamas. E falando um pouco sobre este grupo, o Hamas foi fundado em 1987 e o nome Hamas é uma sigla para o nome completo, que é Movimento de Resistência Islâmica. Mas basicamente a Palestina que nós conhecemos ela é dividida em duas, que é a Cisjordânia e a faixa de Gaza. E em 2005, Israel ele se retirou da faixa de Gaza e deu total liberdade para que aquele povo administrasse a faixa de Gaza. Nisso existiam 2 grupos, que era Hamas e Fatah, concorrendo de certa forma para governar ali. E aí teve eleições, e nessas eleições o resultado deu que o Hamas ganhou. Porém, tem várias controvérsias voltadas a essas eleições e acredita-se que elas foram fraudulentas, mas desde então o Hamas ele administra a faixa de Gaza e administram de maneira muito autoritária. Para vocês terem uma ideia, eles tomaram o poder da faixa de Gaza de maneira muito violenta. Eles reprimem qualquer movimento, qualquer manifestação contrária ao que eles acreditam. E mesmo assim, a ONU não considera este grupo como um grupo terrorista. Se vocês olharem, a ONU descreve o Hamas como um grupo político de ala militar, mesmo com todas as atrocidades. E por isso que a gente vê na mídia esse medo de falar que eles são terroristas. Porém, eu vou mostrar para vocês aqui o que fala no estatuto do Hamas. Israel existirá e continuará existindo até que o Islã o faça desaparecer, como fez desaparecer a todos aqueles que existiram anteriormente a ele. O interesse desse grupo é o extermínio dos israelenses. É literalmente riscado o mapa, uma nação. Eles deixam isso muito claro no estatuto deles. Isso explica porque nesse pouco tempo de guerra, a maior parte dos mortos foram civis. Não é uma guerra de soldado contra soldado, é uma guerra de um grupo contra civis que não fizeram nada, que não são responsáveis pelas decisões das autoridades israelenses. Para vocês terem uma ideia, este grupo é tão sem moral que eles utilizam os próprios palestinos como escudos humanos. A base deste grupo é embaixo de um hospital, que tem várias e várias pessoas ali, obviamente, porque eles sabem que se Israel atacar a base deles, eles vão acabar matando milhares de civis. Então não achem que este grupo luta pela causa palestina, porque eles estão causando o sofrimento dos próprios palestinos. Eles fazem atrocidades com os próprios palestinos. Então não tenham medo de declarar que este grupo é terrorista. Essa luta não é uma luta simplesmente por território, por uma nação palestina, que é uma causa verídica. De fato, os palestinos merecem ter um Estado, mas não à custa da destruição de um povo, da destruição de uma nação, como é algo que propõe o Hamas. E é muito estranho ver a mídia que condena tão frequentemente, as pessoas que condenam tão frequentemente as ações terríveis de Hitler na Segunda Guerra Mundial, tentando normalizar, tentando justificar as atrocidades que o Hamas tem feito, que eu não tenho nem coragem de mensurar nesse vídeo, porque são coisas absurdas.
Porque existe esse relaxamento moral, essa relativização, onde uma coisa é errada numa situação, mas ela não é errada em outra. Isso tudo é sinal de que verdadeiramente Jesus está voltando, porque as pessoas, elas estão relativizando a moral, elas estão se tornando pessoas imorais. E nós precisamos nos posicionar como cristãos, orando, clamando por Israel, mas também clamando pelas pessoas que estão sofrendo na faixa de Gaza. Eu tenho certeza que Israel vai vencer essa guerra no aspecto físico. Mas com certeza Israel, infelizmente, vai perder a guerra midiática. Porque eu tenho certeza que quando tudo isso acabar, o mundo todo vai estar falando que quem foi o errado, que quem causou esse conflito foi Israel. Que Deus abençoe cada um de nós, que Deus traga paz sobre Israel. E que cada um de nós venhamos a nos preparar, porque Jesus Cristo, Ele está voltando. E tudo isso é só o começo de grandes coisas que ainda virão para nos fazer ter mais certeza dessa verdade.